O começo depois do fim. Capítulo 451, Uma gaiola de luz. Ponto de vista, Cecília. Minha impaciência ardia como urtigas sob minha pele, mas observar o aumento do esforço dos instiladores e de seus protetores Vraid foi um bálsamo para meus nervos. As últimas 2 semanas passaram lentamente e com frustração crescente, mas finalmente chegou a hora. Tudo estava em ordem dentro das clareiras das bestas. Embora complicado pelo aumento das patrulhas dos dragões e pela tomada do castelo voador que pairava a leste, estávamos prontos. Sob uma mortalha de névoa que escondia nossas assinaturas, engolia o barulho de nossa passagem e nos obscurecia da visão de cima, meu povo se posicionou. Havia pelo menos 50 instiladores, os servos mais confiáveis e experientes de Agrona, todos carregando uma infinidade de dispositivos de armazenamento dimensionais. Voei acima enquanto eles marchavam em linhas irregulares como muitas formigas abaixo. 10 grupos de batalha completos de Vraids voaram ao nosso redor, mantendo-se protegidos pela nuvem flutuante de névoa espessa para que suas assinaturas não fossem notadas por nenhum guarda-dragão. Eu não conseguia ver nem sentir nenhum dragão, pelo menos não por perto. Uma patrulha de guardas estava passando sobre os acampamentos construídos pelos soldados alatrianos derrotados ao norte, e alguns se misturavam dentro do castelo voador a algum lugar a leste. Logo acima de nós, suspenso no céu a cerca de 30 metros acima das árvores, um tipo muito diferente de assinatura de mana parecia ferver logo abaixo da superfície do que normalmente seria detectável pelos sentidos básicos. Não houve distorção visual, pelo menos não de dentro da nossa nuvem enevoada e sob a copa das árvores finas e meio mortas. Foi fascinante, realmente. Embora estivéssemos chamando isso de fenda, era mais como a boca de um odre, e através dela, dentro do odre, estava Epiotos inteiro. A magia necessária para dobrar o espaço dessa maneira, forçando um pedaço do nosso mundo a se projetar em algum outro reino, era incompreensível para mim. Mas o mecanismo pelo qual isso permaneceu oculto, isso eu agora entendi. A presença da fenda, ou melhor, a intensa pressão do mana fluindo para dentro e depois saindo dela, causou distorções que se espalharam por centenas de quilômetros em todas as direções. Quando o mana que flui para dentro, que estava sendo atraído para Epiotos, foi equilibrado com o mana sendo projetado de volta pelos Azuras, esse equilíbrio disfarçou a localização real da fenda no meio de toda aquela perturbação que acontecia em outros lugares. Foi necessário apenas um pouco de esforço por parte dos dragões para curvar a luz de modo que não houvesse manifestação física disso. Uma vez encontrado, porém, agora era impossível para mim não ver. Nem Nico nem nenhum dos Vraids que já estiveram aqui puderam sentir isso, não importa o quão específico eu fosse ou o quanto eles olhassem, mas quando olhei abaixo da superfície do que foi mostrado, vi o ciclone de mana abaixo, simultaneamente sendo atraído e expulso. Indiquei exatamente onde estava a fenda e os instiladores começaram a trabalhar. Espalhando-se, eles começaram a retirar rapidamente equipamentos de seus artefatos dimensionais, montando grandes dispositivos em um círculo ao redor de onde a fenda pairava bem acima. A névoa se espalhou enquanto eles o faziam, rastejando pelo chão duro e entre as árvores tortas e moribundas que dominavam esta seção das clareiras das bestas, garantindo que permanecessem obscurecidas e indetectáveis. Enquanto observava os instiladores começarem a trabalhar, pensei em Nico, esperando que ele estivesse seguro. Os defensores de Dikaten estavam ocupados invadindo fortalezas em todo o continente. Como Agrona havia previsto, Grai parecia ter desaparecido, indo para a clandestinidade, mas as informações dos nossos espiões eram conflitantes. Até mesmo seu próprio povo parecia convencido de que Grai estava em vários lugares ao mesmo tempo. Meus lábios se curvaram em um sorriso de escárnio. Como se Agrona fosse enganado, mas seria uma tentativa tão fraca de diversão. O local mais próximo era o muro. Enquanto esperava, expandi meus sentidos. Demorou para ir tão longe. O feedback foi fraco, um aglomerado indistinto de assinaturas distantes.
Eu podia sentir Nico e Dragot, bem como uma centelha brilhante de mana que devia ser uma lança. Foi sutil, mas por trás de todo o resto, houve uma pequena distorção na mana, como uma força oposta pressionando contra ela. Gra e seu companheiro dragão. Eu me perguntei, tentando analisar o que estava sentindo. Eu experimentei o mana do dragão e havia um indício disso ali, mas parecia que eles estavam se escondendo de alguma forma. Certamente não será tão fácil assim. Meus olhos se abriram e meus pensamentos voltaram para minha própria tarefa. O anel de artefatos estava parcialmente no lugar. Já era tempo. Primeiro, senti as bordas do feitiço distorcendo a luz para envolver a fenda. Embora poderoso, ele dependia em grande parte da onda de energia mágica para disfarçar sua presença. Assim que consegui segurar o feitiço, arrastei-o para o lado como uma cortina sob uma janela. Inesperadamente, o feitiço resistiu, como se houvesse alguém do outro lado segurando o fechado. Puxei com mais força e o feitiço se rompeu, desfazendo-se em uma chuva visível de pura mana. A luz branca brilhou em todas as direções e caiu sobre meu povo, e uma reviravolta doentia de mana pareceu agitar o ar dentro dos meus pulmões. As faíscas brancas queimavam com mais brilho e mais calor à medida que caíam, e percebi o perigo quase tarde demais. Escudos! Eu gritei, acenando com as mãos para conjurar uma barreira protetora sobre os aparições instiladores. Onde quer que as faíscas brancas se instalassem, elas queimavam contra o escudo, mana estalando e estalando contra mana. Depois de um segundo de surpresa, os Vrights começaram a conjurar suas próprias barreiras, reforçando as minhas contra a intensa potência das faíscas que caíam. Acima, a fenda estava agora totalmente à vista, um corte no céu, o ar aparentemente enrolado em torno dele nas bordas, como carne aberta por uma lâmina afiada. O céu além tinha um tom de azul ligeiramente diferente, estranho o suficiente para evocar arrepios em meus braços e pescoço. Dentro da ondulação no espaço, 3 figuras distorcidas flutuavam. Os Vrights entraram em ação, 4 grupos de batalha permanecendo no nível do solo e concentrando-se puramente na defesa de nossos instiladores, sem os quais tudo iria falhar, enquanto os outros 6 se separaram e voaram para longe, manobrando bem fora da chuva de faíscas e voando alto, cercando o fenda. Flutuei para cima atrás deles, movendo a barreira de mana comigo, deformando-a para envolver os restos do estranho feitiço de faísca ardente, as forças opostas se chocando uma contra a outra como 2 placas tectônicas. À medida que as faíscas falharam e desapareceram, o escudo quebrou e eu absorvi o mana restante. Estava tingido com um atributo dracônico. As 3 figuras voaram para fora da fenda, e a atmosfera, a própria estrutura da realidade, pareceu tremer com a presença delas. Dentro de mim, Tessia se mexeu em resposta. Ela estava com medo. Eles falavam como um só, 3 vozes ecoando umas pelas outras. Este lugar sagrado está sob a proteção do Lorde Kezezindrat. Atacá-lo, afetá-lo de qualquer forma, é um sacrilégio da mais alta ordem. A punição pela sua presença aqui é a morte imediata, reencarnada. Eu sorri para eles, gostando da teatralidade de tudo isso. Eles estavam até vestidos como se estivessem em algum tipo de brincadeira e não no campo de batalha, suas vestes brancas cerimoniais brilhando com bordados dourados da mesma cor de seus cabelos dourados. A bravura de suas palavras é apenas um pouco prejudicada pelo fato de você estar se escondendo atrás de um feitiço para mantê-lo escondido de mim. Você sabe quem eu sou, mas talvez não saiba o que posso fazer. Se você fizesse isso, você teria se virado e voado de volta para o lugar de onde veio. Mana ondulou da mesma forma que aconteceu ao redor de Arthur e sua arma, e os 3 dragões piscaram, aparecendo fora do anel de Vrights. Seus olhos ametistas iluminaram-se por dentro, e violentos raios de luz roxa brilharam entre eles, criando um triângulo ao redor de todos nós, com a fenda no centro. O pânico surgiu profundamente dentro de mim, repentino, visceral e tão certo. Ataque! Eu gritei.
O céu se transformou com dezenas de feitiços enquanto 6 grupos de batalha Vrite liberavam todo o seu poder ofensivo contra os 3 alvos. Uma gaiola de luz se espalhou pelos raios do que só poderia ser éter, derramando-se no chão e fechando-se sobre nossas cabeças. Os feitiços dos Vrites explodem contra o interior da jaula, enviando ondas suaves ondulando por sua superfície. O som do ácido sibilante, do trovão e do ferro sangrento se quebrando contra o éter fez meus ouvidos zumbirem, e o cheiro de água tóxica e ozônio queimado queimou minhas narinas. Do outro lado da barreira, os 3 dragões pareciam em transe. Eles não piscaram nem recuaram quando tantos feitiços poderosos colidiram com sua barreira conjurada. Eles não cantavam ou gesticulavam com significado misterioso. Exceto pela brisa soprando em seus brilhantes cabelos dourados e vestes brancas, e uma pulsação sutil dentro do brilho de seus brilhantes olhos roxos, eles estavam imóveis. Meu coração martelou dentro do meu peito quando algo me agarrou pelas entranhas. Havia uma sensação de algo errado dentro da jaula, uma sensação de ruína inevitável. Os Vrites lutaram contra isso, mas os instiladores no terreno pararam seu trabalho, paralisados pela força opressiva do feitiço etéreo. Algo estava crescendo dentro da jaula conosco, um nada vazio, como uma fome que não podia ser saciada. Estendendo as garras desesperadas de mana e força pura, rasguei o interior das paredes etéricas, desejando que a mana dissipasse o éter. O éter ondulou com força, mas não quebrou. Os Vrites continuaram a bombardear as paredes também, e eu pude sentir meu próprio desespero sangrando neles enquanto eles primeiro ficavam inseguros e depois entravam em pânico, mas eu me esforcei para me controlar. Abandonando meus ataques, procurei a mana do outro lado da barreira, mas não consegui alcançá-la. E ainda assim, os 3 dragões estavam frios e sem emoção. Nenhum brilho de vitória alcançou seus olhos, nenhuma careta de tensão mostrou seus dentes. Eles eram como 3 estátuas frustrantes emanando seu feitiço etéreo. Mesmo enquanto eu pensava nisso, todos os 3 pares de olhos mudaram ligeiramente, escurecendo e focando na fenda. Meu próprio olhar foi puxado lentamente para trás do deles. Uma luz negra e roxa começou a emanar da fenda, que estava dentro da jaula conosco. A coisa que estava sendo chamada, que eu senti desde o instante em que a jaula apareceu, estava passando, aproximando-se de nós. Senti a fome me corroendo, a frieza amarga apertando meus ossos com medo. Olhei para o vazio, conjurado através das paredes entre os mundos para nos engolir inteiros. Derramou-se da fenda como uma nuvem escura, como o sangue de um corte, como o hálito fétido de uma boca podre. Estendendo a mão, peguei o máximo de mana que pude e condensei ao redor da fenda, uma tempestade de gelo, vento e sombra. O vazio o consumiu, arrastando a mana para dentro de si, onde foi extinta. E de repente eu entendi. O vazio se espalharia por toda a jaula, devorando tudo dentro dela. Foi uma armadilha desde o início. Meu medo deu lugar à raiva e à frustração. Eu bati uma parede de mana no vazio, tentando rompê-lo ou empurrá-lo de volta para a fenda, mas o vazio apenas engoliu minha mana, e meus esforços apenas pareceram acelerar seu crescimento. Eu precisava subjugá-lo, atrasá-lo, qualquer coisa que me desse tempo para pensar. Como alguém não parou nada. Eu vacilei rapidamente entre querer continuar atacando a jaula na tentativa de me libertar ou me concentrar na crescente escuridão preto-púrpura. Você, bombardeiem a barreira. Concentre-se em um único ponto. Faça um amassado, uma rachadura, qualquer coisa. Eu ordenei, apontando para 3 grupos de batalha. Todo o resto, mantenham suas posições. Terminei, observando sem fôlego enquanto a nuvem de nada preto-púrpura se derramava de cima. Todos os lindos azuis, verdes, amarelos e vermelhos do mana atmosférico se dissolveram em nada incolor enquanto a nuvem descia pelo céu. Em breve, não haveria mais mana dentro da jaula etérica conosco, e então, sabendo que precisaria daquela mana, puxei-a para longe do vazio, esvaziando a mana do ar ao redor dela, combinando-a com o vazio que eu mesmo criei.
Seu progresso parecia desacelerar, escorrendo para a esquerda e para a direita, derramando-se como uma poça, e eu me assustei. Isso me lembrou nada mais do que uma fera selvagem farejando uma presa. Vrastor, pegue seu grupo de batalha e circule. Fique acima da emanação, acima da fenda, ordenei. O Vrait não hesitou, entrando em movimento enquanto ele e seus irmãos contornavam a borda da escuridão, desaparecendo da vista acima. Mas eu podia sentir a assinatura que eles estavam emitindo, e, aparentemente, o vazio também, porque seu progresso descendente foi interrompido enquanto ele começava a subir lentamente em direção aos Vrites, expandindo-se enquanto o fazia, preenchendo cada espaço que encontrava. Passou. Os 5 Vrites conjuraram barreiras de mana protetora ao seu redor, de modo que ficaram envoltos em chamas, sombras e vento. Afastei a mana entre eles e a nuvem vazia, mas desta vez não parou. Eles estavam próximos demais, talvez, e suas assinaturas eram fortes demais. Gavinhas de escuridão preto-púrpura os alcançaram, forçando-os a voar para cima, mas já estavam perto do teto. Tão perto, o vazio parecia estar arrastando a mana para longe deles, seus escudos se derramando nele, as partículas de mana sendo expelidas deles como sementes de dente de leão antes de desaparecerem. Uma gavinha roçou o pé de um Vrait e o apêndice se dissolveu, evocando um grito de surpresa. A massa de vazio faminto acelerou em direção aos 5 Vrites, espalhando-se pelo céu acima do portal. Todos, concentrem-se nas paredes ali, ali e ali. Gritei com urgência, apontando para os locais mais próximos dos dragões. Como se tivessem saído de um transe, os outros grupos de batalha se juntaram aos 2 primeiros que eu designei para atacar as muralhas, bombardeando a barreira etérica com todos os feitiços à sua disposição enquanto liberavam uma efusão colossal de mana destrutiva. Feitiços de ferro sangrento, fogo da alma, vento vazio e água biliar atingiram, martelaram, espirraram e cortaram as paredes que nos continham, todos contidos nesses 3 pontos estreitos. Mas meus pensamentos estavam se condensando muito lentamente. Havia uma quantidade limitada de mana neste pequeno pedaço de terra, uma quantidade limitada em mim, e a nuvem vazia estava consumindo-a rapidamente. Amaldiçoando baixinho, desejei de repente que Nico estivesse lá. Ele era o inteligente, aquele com os planos. Ele teria alguma ideia inteligente, alguma forma de virar o vazio contra eles. Do lado de fora, os 3 dragões permaneceram em transe, aparentemente concentrando todos os seus esforços em manter seus feitiços. A nuvem escura se espalhou acima de nós, isolando os 5 Vrites. A mulher ferida tentou voar ao redor e se juntar a nós, mas o vazio se moveu com ela. Ela tentou reverter o curso, mas tarde demais. Com um grito truncado, ele a envolveu, não deixando nada para trás, exceto mais vazio. Ao fazer isso, roçou nas paredes externas. Quando a primeira gavinha do vazio em movimento tocou o éter de nossa jaula, a vibrante energia roxa brilhou, espalhando-se por toda a superfície da vasta estrutura mágica, e o vazio recuou, atraído em direção aos 4 espectros restantes. Fora da nossa jaula, os dragões se moveram pela primeira vez, uma tensão trêmula compartilhada entre os 3, como se concentrassem seus feitiços tivesse se tornado muito mais difícil. Foi uma confirmação suficiente. Agarrando a mana em torno dos 4 Vrites, mergulhei-a como uma corda no vazio corrosivo. Como eu esperava, ele absorveu a mana com avidez, puxado naturalmente para cima para preencher o espaço acima da fenda. Um por um, Vrastor e o resto de sua equipe desapareceram dentro dele. Com o vazio de repente se expandindo rapidamente, ele não pôde deixar de pressionar as paredes e o teto, enviando ondas crepitantes de energia ondulando pela parte externa do imponente pilar de luz roxa que nos aprisionava. Um dos dragões gritou consternado. "Prepare seus feitiços." Eu gritei, minha voz embargada de medo e antecipação. Os Vrites restantes pararam em seu ataque, concentrando-se nos dragões enquanto esperavam, cheios de tensão e magia. O suor escorria pelas sobrancelhas dos dragões, e sua quietude escultural deu lugar a tremores geriátricos.
O que aprendi sobre as artes do éter do dragão voltou para mim através da névoa da guerra. Eles não controlavam o éter da mesma forma que eu controlava o mana, apenas o persuadiam a fazer o que desejavam. Este feitiço era incrivelmente poderoso, tanto que foram necessários 3 deles para conjurá-lo. E o vazio, quaisquer que fossem as artes das trevas que eles usaram para invocá-lo, certamente o controle deles sobre ele era limitado. Eu pude ver isso em suas expressões tensas e medrosas através das paredes transparentes do éter. Este foi um ato de desespero. Eles estavam empurrando a si mesmos e sua magia ao limite de seu controle para me destruir. Mesmo quando percebi o que precisava fazer, a escuridão começou a descer mais uma vez, invadindo o vazio que eu havia conjurado entre nós e ela. A atmosfera no fundo da nossa jaula estava densa com toda a mana que eu transplantei para criar aquela barreira. Agora, eu segurei, puxando tudo para perto de mim. Alguns dos instiladores e aparições gritaram quando sentiram a mana acabar, mas não tive tempo de explicar. Quando toda aquela mana condensada da área diretamente ao redor da fenda foi forçada a se unir como uma sopa branca e quente espalhando-se no ar ao meu redor, respirei longa e trêmula. Com uma última olhada para onde o vazio estalava e se arrastava pelas paredes etéricas, lancei a mana para cima, forçando-a o mais longe e mais rápido que pude. A escuridão viva do vazio absorveu-o avidamente, absorvendo e desfazendo toda a mana que eu poderia dar. Ele inchou e fervilhava, crescendo rapidamente, descendo em nossa direção e pressionando as barreiras que o restringiam, gavinhas escuras cavando nas paredes etéricas. Como gelo congelando as rachaduras entre os paralelepípedos, o vazio se expandiu. Não houve explosão, nem fogos de artifício, nem mesmo barulho. Num momento a jaula nos cercou, no seguinte ela simplesmente se dissolveu em uma névoa roxa e depois em nada, e o vazio perdeu forma e contorno, como um fio de nuvem rapidamente soprado para longe. O dragão à minha esquerda cedeu sob a reação do fracasso do feitiço e não pôde fazer nada para se defender enquanto os feitiços dos Wraiths convergiam para ele. Por mais antigo e poderoso que fosse, ele ainda era de carne e osso, e sob a chuva de magia destrutiva, sua pele se rompeu, seus ossos se despedaçaram e viraram pó, e apenas muito pouco dele restou para cair como um pássaro sem asas nas clareiras das bestas abaixo. Apesar de uma fadiga súbita e punitiva que fez meus braços parecerem chumbo e meu crânio pulsar a cada batida desesperada do meu coração, corri para segurar a mana ao redor do dragão à minha direita e a arranquei, criando um bolsão de espaço vazio ao redor. Ele. Seus olhos rolaram para trás enquanto ele lutava para manter sua própria mana, lutando contra meu controle e lançando feitiços selvagens. Uma onda de fogo prateado queimou o ar entre nós, e eu a interceptei com o escudo brilhante, meu corpo doendo com esforço. Chicotes ardentes estalaram nas bordas do escudo, emanando das chamas prateadas, e eu os cortei com lâminas conjuradas. As chamas entraram em combustão, lançando-se em várias bolas de fogo menores que caíram como pedras de catapulta em direção aos instiladores que ainda lutavam para instalar o equipamento abaixo. Mas as chamas diminuíram e murcharam enquanto eu lutava para cancelar o feitiço, liberando a mana de volta para a atmosfera. Pelo canto do olho, vi feitiços voando em direção ao outro dragão sobrevivente, mas dezenas de placas interligadas de energia violeta brilhante apareceram ao redor dela, movendo-se suavemente umas pelas outras como as engrenagens de um relógio complexo para capturar os ataques dos Wraiths e difundir. Eles, nunca suportando todo o peso de tantos feitiços em um único prato. O dragão cuja mana eu expulsei estava lutando para ficar de pé, mas meus braços ainda tremiam enquanto eu desviava seus feitiços. Ficamos sentados em equilíbrio por um momento, ambos com o rosto vermelho e suando, sua mana pura brilhando entre nós a cada ataque. Esperei, só por um momento, tentando recuperar o fôlego e acalmar meus músculos trêmulos. Cada ataque foi mais fraco e mais lento, até que fui capaz de estender a mão e extinguir um raio de mana pura nas pontas dos dedos do dragão.
Com um gemido cauteloso e desesperado, cerrei o punho e, ao redor dele, a mana que havia afastado voltou, esmagando seu corpo desprotegido como um inseto entre meus dedos, e então o seu cadáver também caiu do céu. Mana se moveu atrás de mim, não se condensando em um feitiço, mas sendo afastada de um, e eu me esquivei no momento em que uma pequena lança de éter atingiu a base do meu pescoço. O golpe, rápido como o de uma víbora, atingiu o topo do meu ombro, desenhando uma linha quente de dor e sangue. Em outros lugares, dezenas de outras lanças apareceram do nada ao mesmo tempo, e vários dos meus espectros gritaram simultaneamente enquanto o éter perfurava seus núcleos. Amaldiçoando, eu mal me esquivei de outro ataque, depois de um terceiro, incapaz de contra-atacar ou ajudar os outros enquanto lança após lança se formava e esfaqueava, cada uma vindo de uma direção diferente, interceptando o meu caminho ou mesmo tentando empurrar na direção que eu estaria forçado a se esquivar. Lembrando-me da minha batalha com Arthur, envolvi minhas mãos em mana e fintei uma desviação do curso, esquivando-me de uma lança. Quando senti a mudança no ar e na mana que indicava a formação de uma nova lança, agarrei-a com as duas mãos antes mesmo que ela pudesse se lançar em minha garganta. Mana inchou em meus braços, ombros e peito, minha força física aumentou e eu girei no ar. Antes que uma nova lança pudesse se manifestar, lancei a que estava em minhas mãos, envolvendo-a com minha própria mana. Voava como a bala de uma velha arma de fogo terrestre, quase rápido demais para ser visto a olho nu. Quando atingiu o mecanismo giratório das placas mágicas mecânicas, a lança de éter quebrou um pequeno escudo antes de atingir o estômago da mulher. Seu corpo balançou para trás, colidindo com seu próprio feitiço, que a golpeou para frente e para trás várias vezes antes que a lança e os escudos desaparecessem. Ela caiu em câmera lenta, ainda consciente o suficiente para canalizar sua magia, mas sem força ou recursos para se manter no ar ou preparar novas defesas. Ou assim pensei. No momento de hesitação que se seguiu, todos os Wraiths olhando para mim em busca de ordens, a mulher se lançou em direção à fenda, tornando-se pouco mais do que uma faixa branca e dourada enquanto seu corpo se expandia rapidamente para fora, asas brotando de suas costas, escamas crescendo sobre sua carne, seu pescoço se projetando para frente à medida que se alongava. Empurrando a mana como se fosse uma parede, me joguei no caminho dela. O enorme pescoço do dragão se torceu, olhos brilhantes de ametista iluminados de medo e fúria. Ela mostrou dentes tão longos quanto espadas e me atacou. A gravidade aumentou tão rapidamente e com uma pressão tão enorme que as mandíbulas reptilianas se fecharam novamente, os dentes quebrando e cravando-se na carne de sua boca. Suas asas se curvaram desajeitadamente, as membranas rasgando e os ossos leves quebrando como gravetos. Todo o seu impulso para a frente foi absorvido pela gravidade, e ela caiu de volta pelo caminho por onde viera. Não diretamente para baixo, o que danificaria o equipamento, mas ligeiramente inclinado. Quando ela atingiu o chão, vários instiladores caíram também, a onda de choque de seu impacto cavando uma trincheira de 30 metros de comprimento no solo compactado e obscurecendo-a em uma nuvem de poeira. Os Wraiths sobreviventes, cada um com um feitiço queimando nas mãos, se organizaram em torno da poeira, preparados para eviscerar o dragão a qualquer sinal de movimento. Mas eu podia sentir sua luta, ver o fraco esforço de sua mana para resistir bem à gravidade. Sob a cobertura da poeira, vi seu contorno em mana encolhendo, retomando sua forma humanoide. Sem pressa, mergulhei na poeira. Uma brisa soprou ao meu redor, afastando a poeira para revelar, no fundo de uma enorme cratera, o último Azura sobrevivente. Perguntei-me, brevemente, quem seriam aqueles três? Quanto tempo eles trabalharam para aprender as artes do éter que realizavam hoje? Eu só podia imaginar o nível de sua arrogância presunçosa quando aceitaram a tarefa que seu senhor lhes deu, e a profundidade de seu arrependimento e desespero quando perceberam que haviam falhado. A mulher tossiu sangue, seu corpo contraiu espasmos de dor, depois relaxou, deitando-se no chão para olhar para mim. O peso de milênios caiu sobre mim sob seu olhar. Toda aquela vida, e eu desfiz isso.
Este pensamento foi recebido com orgulho e confiança, mas também algo mais profundo e difícil de identificar. Eu me afastei e me ajoelhei ao lado do dragão. Sua garganta balançou enquanto ela engolia com dificuldade. Pensei que talvez ela fosse dizer alguma coisa, implorar-me pela vida ou repreender-me pelos meus serviços à Agrona, mas ela ficou em silêncio. Estendendo a mão, agarrei sua mana e comecei a sugá-la para longe dela, absorvendo-a completamente. O companheiro de Arthur apenas me deu uma amostra, mas não foi o suficiente para realmente ter uma noção da magia e das habilidades dos dragões. Eu precisava desse insight para poder combater mais plenamente suas artes de mana. Ela lutou comigo, ela dificilmente poderia fazer mais alguma coisa, imaginei. Foi instintivo, como arranhar as mãos enroladas em sua garganta. Mas ela estava longe demais e seus esforços eram fracos. Eu me preparei para o que quer que pudesse acontecer com a mana, com medo, mas também atormentado pela oportunidade de ver suas memórias. No entanto, parecia que essa parte do processo era algo exclusivo das Fênix, ou percebi um tanto desconfortável, talvez até mesmo o efeito proposital de Darwin nos momentos de sua morte, porque tudo que experimentei foi o próprio poder. O aspecto particular do mana de dragão, mana puro, se desenrolou em minha mente. Nenhum núcleo inferior jamais esclareceu o mana de forma tão brilhante, nem mesmo o mel. Brilhava como flocos de neve em uma manhã fria e clara de inverno. De certa forma, era o oposto do mana do basilisco, que era sombrio e distorcido, resultando em suas artes de mana do tipo decadência, ou talvez por causa delas. Eu respirei, deleitando-me com a energia e o poder que me inundavam. A mulher Azuran estremeceu, sua carne desmoronou para dentro enquanto o tecido impregnado de mana abaixo dela era torcido. Seus olhos desbotaram para um tom lilás claro, sua pele ficou acinzentada e seu cabelo ficou ralo. Sua bela beleza, assim como sua força, a deixaram. E então, ela estava morta. Respirei fundo e fortificante, a infusão de mana dracônica crepitando em meus músculos e atrás de meus olhos, desfazendo um pouco do meu cansaço. E então meus olhos se abriram quando senti o movimento distante de assinaturas de mana semelhantes. Semelhante, mas menos, observei. Nenhum dos dragões que eu conseguia sentir tinha a força desses 3, mas 8, não, 10, assinaturas de mana de dragão estavam se aproximando rapidamente do norte e do leste. Rápido, complete as matrizes. Eu gritei, disparando para o ar. Abaixo de mim, os instiladores continuaram apressadamente o processo de configuração do equipamento. Examinei o horizonte, mas os dragões ainda estavam muito longe para serem vistos. Será que os Wrights restantes e eu conseguiremos conter tantos? Eu me perguntei, mas sabia a resposta. Nunca foi meu plano lutar contra todos os dragões de Dikaten de uma vez. Enquanto observava os instiladores terminarem seu trabalho, minha mente voltou-se para dentro. A frustração aumentou à medida que a adrenalina da batalha diminuía e eu era capaz de considerar a luta que havia se desenrolado. Que os dragões estariam protegendo o portal era óbvio, mas aquele feitiço, ou combinação de feitiços, ou seja lá o que diabos os dragões estavam fazendo, meus punhos cerraram e a mana ao meu redor se deformou. Eu sabia que não poderia ter escapado dessa armadilha sozinho. Sem os Wrights, sem o sacrifício da equipe de Vrastor, eu teria sido dissolvido naquele vazio, tudo que me fazia simplesmente desaparecer. A bile subiu pela minha garganta e tentei empurrar a frustração, a raiva fria e doentia, de volta para o fundo. Eu era o legado. Eu não poderia simplesmente perder, simplesmente morrer. E eu não deveria precisar de ninguém para me salvar, pensei desesperadamente. Precisando de outra coisa, qualquer outra coisa, para me concentrar, direcionei minha ira latente para Tessia, que permaneceu em silêncio durante a batalha, mas que senti-se contorcer de desgosto enquanto eu drenava o dragão até secar. Sem bronca, princesa. Eu perguntei amargamente. Você não vai me dizer que pessoa terrível eu sou? Quão maligno e irremediável? Quão cego?
Parece que não tenho mais nada a dizer que você já não saiba, respondeu ela, com a voz fraca, distante e vazia de emoção. Eu zombei, mas não consegui encontrar uma resposta. Eu queria discutir com ela, brigar com ela. Eu precisava me defender, fazer alguém entender. Apertando a mandíbula, tentei me livrar do impulso infantil. Não havia nada para defender. Eu estava fazendo meu trabalho, o que tinha que fazer. Isso foi tudo. Abaixo de mim, o último dos dispositivos foi montado e os emissores de energia, como antenas que coletavam e armazenavam mana atmosférica, estavam sendo colocados e conectados. Lutando para estar no momento, fiz as contas mentais. Os Steelers estavam trabalhando muito devagar. No horizonte, pude agora distinguir 5 pontos que cresciam rapidamente a partir do leste. Amaldiçoando, eu caí. A matriz estava toda conectada, só faltava a energia necessária. Me firmando, pressionei ambas as mãos contra o primeiro dos cristais de mana. Imaginei a mana viajando através de mim, depois por todos os fios e cabos, preenchendo cada dispositivo e deixando cumprir seu propósito. O pensamento tornou-se realidade, e o enorme círculo de artefatos começou a vibrar com energia, cada um emitindo inicialmente apenas um brilho suave. Essa luz irradiou para fora, lentamente no início, mas com velocidade e intensidade crescentes até que, com um súbito fluxo de mana, uma cúpula de força protetora se curvou sobre nós para cercar a fenda, isolando-a, e a nós, do mundo exterior. Momentos depois, um míssil de pura mana colidiu contra a lateral da cúpula, que tremeu sob a força. Eu empurrei mais mana, e depois mais ainda, felizmente inchando com a absorção do dragão. Outro feitiço e o outro colidiram rapidamente com a barreira. Rachaduras percorreram sua superfície e os emissores do escudo começaram a zumbir. Coloque o resto desta bateria de mana em funcionamento, eu disse em voz baixa e tensa. Houve um momento congelado enquanto ninguém reagia. Quando meu olhar passou por eles um segundo depois, os instiladores pularam e correram para obedecer, enquanto mais feitiços impactavam a lateral da cúpula. Eu precisava de mais energia, mais mana, para levar rapidamente os emissores à sua capacidade total. Se ao menos tivéssemos apenas mais 5 minutos. Meu olhar perscrutador pousou na fenda acima de mim. Pouca mana estava sendo consumida agora, mas uma quantidade significativa ainda estava sendo derramada. Amarrando-me ao cristal com mana, lancei-me do chão e voei para o meio da distorção, sem entrar na fenda, mas flutuando no mesmo espaço intermediário que os dragões ocuparam antes do ataque. Lá, bebi profundamente da fonte daquele mana, mas não o guardei dentro de mim para ser purificado. Em vez disso, pressionei-o para baixo através da corda e dentro da matriz, que pulsou com energia enquanto o escudo projetado subia e engrossava, ondas visíveis de luz pulsando ao longo de sua superfície para colidir bem no topo. Os dragões chegaram, seus feitiços, sopros e garras golpeando a barreira. Eu sorri, o alívio drenando o medo de mim. O escudo resistiu. Nico Severo. Fiquei inquieto enquanto observava o show de luzes acontecendo a leste. Era muito longe para eu saber se estava funcionando ou não. Embora a tecnologia de blindagem tenha sido projetada pelo soberano Orlep para conter até mesmo o alto soberano Agrona, e eu tenha visto isso impedir até mesmo Cecília de avançar, ainda parecia que estava pedindo muito para que ela resistisse ao ataque constante de quem sabe quantos dragões. E havia também a tecnologia disruptiva que desenvolvemos com base nos protótipos que Ceres deixou nas Relictombs. Com isso, interromperíamos a capacidade de viajar pela fenda, para que Lord Indrat não pudesse enviar dragões do outro lado. Como Ceres fez no segundo nível das Relictombs, separaríamos os dois mundos um do outro. Estamos fazendo isso ou o quê? Dragot perguntou, carrancudo enquanto pairava sobre mim. A fenda era tarefa de Cecília para ser concluída. Eu tinha um mel. As outras equipes confirmaram que tudo está em ordem. Perguntei, mais para me recompor no processo do que porque temia que eles não tivessem feito isso. Um dos poucos instiladores que nos acompanhava soltou um nervoso
Sim, senhor. Verifiquei meu artefato de cronometragem, que havia sido sincronizado com várias outras equipes Wright, agora espalhadas por Dikaten. Liguei a estrutura de teletransporte. Os instiladores começaram a ativar a estrutura de teletransporte de 6 metros de largura. Eu os observei com uma mistura de apreensão e orgulho. Era um artefato de minha própria autoria. Enquanto Cecília procurava nas fendas, eu vasculhava as masmorras nas partes mais profundas das clareiras das bestas em busca de uma relíquia completa de teletransporte de Dijin. Os portais de longa distância que eles desenvolveram ainda resistiram e foram usados. Em Dicata e, em menor grau, em Alápria. Podiam até ir de um continente ao outro, como haviam sido usados durante a guerra. Mas os instiladores de Abrona nunca aprenderam a replicá-los. Eu descobri. A moldura emitiu um zumbido baixo e, em seguida, uma cortina de energia derramou-se dentro do grande retângulo aberto. Verifiquei o artefato de cronometragem novamente. Complete o link. O instilador líder programou as instruções para uma estrutura de portal em Alápria. A mana mudou, ganhando clareza. Um momento depois, ele ondulou e uma fileira de soldados passou. Atrás deles, outra fileira passou, e depois outra. Eu sabia que nossas forças estavam saindo de portais idênticos por toda Dikaten, criados por equipes de Wrights que se moviam quase invisivelmente. A apreensão me encheu. Apesar do esforço feito neste momento apenas para permitir que esses soldados pisassem em solo dicatiano, eu sabia que era parte fácil. À medida que fileiras e mais fileiras de homens passavam, eu me preparei para o que estava por vir. Nenhuma pedra sobre pedra, nenhuma aldeia não queimada. Essas foram as palavras de Agrona. Limpando a garganta, virei-me em direção à muralha, a menos de 800 metros de distância. E assim começa a segunda invasão de Dikaten. Dragot, você sabe o que fazer.